Já tinham visto isso? Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Há uns anos atrás, em um dos encontros da Confraria do Gibi, que acontece, ou pelo menos acontecia antes da pandemia, todos os sábados, lá na Praça 15, no Rio de Janeiro, eu encontrei esse material aqui. Eu confesso que eu não tinha ainda ouvido falar desse material e para mim foi uma grata surpresa tê-lo adquirido. E eu vou dar uma folheada nele para mostrar para vocês. Um detalhe interessante é que eu encontrei poucas informações a respeito dessa publicação da RGE. Na Phantom Wiki, ela consta como Almanaque do Fantasma 1971. Já no Guia dos Quadrinhos, está aparecendo como Fantasma Extra. Nesse caso, eu acredito que o Guia dos Quadrinhos está mais correto que a Phantom Wiki. Então, vamos folhear ele juntos. A RGE fazia um material bem bacana, né? Mesmo para os padrões da época, eles faziam um negócio muito legal, né? Faziam uns encadernados. Essa edição aqui é uma edição colocada, né? O mais extraordinário conjunto de aventuras inéditas do Fantasma. Tem aqui um negócio interessante, aprovado pelo Código de Ética. Olha que interessante isso aqui. Eu não sei até que ponto isso aqui não será meio que um vestígio, né, também do que vinha acontecendo nos Estados Unidos. Aqui, vou folhear com cuidado, né, uma edição, poxa, 1971, ela é mais velha que eu sou de 1976. Ela é muito bonita, ela tem umas ilustrações assim muito bacanas, né? Aqui a gente tem o sumário, mas olha, umas ilustrações realmente bacanas. Aqui a primeira história, o Fantasma Acorrentado. É uma história bem legal essa ideia, né? Você tem um grupo que resolve capturar o fantasma porque eles querem impor uma ditadura na selva. Então, para isso eles têm que vencer e humilhar o fantasma. O fantasma está ali, aparece acorrentado no alto de uma montanha e ele consegue escapar, tem a ajuda dos Bandar. Aí tem um jogo aqui, pô, um jogo bem simplesinho, dá umas ideias, né? A gente devia fazer alguma coisa assim, né? Na época era só você ter um dado, de repente ter lá uns bonequinhos, umas moedas, né? A segunda história, o Rio das Caveiras, traz uma daquelas noções interessantes de lugares misteriosos onde havia túmulos escondidos, e aí você tem a associação entre um curandeiro mal afamado com um vigarista. Isso aqui é um negócio que não tem nada a ver com fantasma, são piadinhas, né, colocadas aqui. A RGE tinha muito isso, trazia uns textos informativos. Aqui um negócio sobre dinossauros, bem legal. Aí vem outra história do fantasma. Olha que ilustração bacana, cara. Essa ilustração aqui, as ilustrações dessa história são bem interessantes. Nessa história você tem começam a surgir pegadas esquisitas na floresta, né? Bem legal. É a única, eu acho que são das poucas ilustrações. Acho que nessa história aqui tem uma assinatura MS. Eu não sei exatamente quem seria esse MS. Deve ser algum dos artistas da RGE. De repente, se você souber, coloca aí nos comentários para a gente poder ficar sabendo quem é esse artista que assinava com MS, né? Aqui mais uma questão aqui da natureza, né? Aquilo que era comum nas histórias nas publicações da RGE. Aqui tem umas informações bem legais, uma mini enciclopédia sobre o mundo do fantasma. Muito bacaninha, fala inclusive da Patrulha da Selva. Tem aqui um equívoco, né, que ele diz que foi o primeiro fantasma que fundou a Patrulha da Selva, mas as histórias aqui, de um modo geral, elas têm uns probleminhas em relação à cronologia. Aqui uma história envolvendo Diana Palmer. Eu gostei muito dessa história. A resolução dela é um pouquinho melhor que as outras. Eu gostei, achei ela bem legal, né? A moça que não é... Aqui é a única história em quadrinho desse encadernado, né? E esse aqui também é a única que vem identificada. A Grande Sabotagem,
trazia texto de Ivani e desenhos de Valmir Amaral. Bem bacana. O Valmir Amaral era fantástico, né, gente? Olha só. Você olha para o traço do Valmir Amaral, para o Fantasma, ele emula completamente o estilo do Cyber de ilustração, mas ele ainda assim, você olha e você diz, não, isso aqui é Valmir, isso aqui é o grande Valmir Amaral. Muito bacana. Essa história também, muito legal, cara, muito legal essa história, o Fantasma lá se vendo às voltas com uma sabotagem de um lançamento de foguetes, uma série de sabotagens, e ele vai agir, né, primeiro como o agente Walker, e na maior parte do tempo, é claro, como o bom e velho espírito que anda, né? Muito legal. Uma coisa bacana, né? O Valmir Amaral, quando ele desenha o Fantasma, ele emula completamente o estilo do Cyber. Mas quando ele faz os outros personagens, como Diana, o tio Dave, a Lily, ele bota com a cara dele, ele bota o estilão dele. Muito legal isso, muito legal. O Valmir, né? Os detalhes, muito bacana aqui, o detalhamento das roupas dos astronautas. Realmente uma história muito legal, cara. Muito divertida mesmo, né? Bacana aqui. Esse exemplar está muito bem conservado. Você vê que 2021... Meu Deus, esse exemplar está fazendo 50 anos esse ano. Caramba! A gente está quase viajando no tempo. Aqui, ó, Palavras Cruzadas. Um jogo de labirinto, né? Com a temática do fantasma. Realmente eu acho que a gente devia começar a fazer umas coisas dessas para disponibilizar para o pessoal imprimir. O que vocês acham, hein? Fazer uns joguinhos assim, umas atividades. Outro jogo, esse jogo aqui não tem nada a ver com fantasma, tá? Mas é um joguinho também, daquele negócio de ir de casinha em casinha. Essa do Pântano Incandescente é uma história razoável, essa. Tá? Essa daqui eu confesso que achei ela uma história bem razoável, bem mais ou menos, né? Aqui, uma enciclopédia da selva. Mas olha as ilustrações, gente, disso. Caramba, isso é muito bonito. Né? Ó, outro passatempo daquele, ajude o fantasma a chegar no trono da caveira. É legalzinho isso aqui. O Poço Sem Fundo, uma história também que envolve a questão de curandeiros, né? de feiticeiros. Né? Uma coisa que é interessante assim, a gente ressaltar nessa edição é que a gente não sabe quem são os autores dessas histórias em prosa. E assim, elas têm ideias boas, mas nem sempre o desenvolvimento e a finalização destas é bacana, né? São ideias que começam muito bem, mas tem uma finalização questionável. Outra história, essa história também é bem legal, aquela coisa de pessoal vigarista querendo passar a perna um no outro e todos sendo derrotados pelo fantasma. Uma outra coisa também que me incomoda um pouco nessas histórias é que os Bandar tratam o fantasma como chefe. E o fantasma, já nos anos 70, né, já no final dos anos 60, ele nunca se mostrou como um chefe, né, na selva. Essa história eu gostei muito dela, O Cerco da Caverna da Caveira. Muito legal mesmo, muito bacana, acrescenta uns elementos legais na mitologia do fantasma. As ilustrações são belíssimas, né? Até a resolução dela aqui é legal. Podia ser melhor, mas é uma resolução bacana. Aqui teste de conhecimento, né? Verdadeiro ou falso, sobre animais, sobre curiosidades da selva. A última história, Caverna dos Homens Leopardos. Eu posso estar enganado, mas não tem uns inimigos do Tarzan que tem essa mesma temática, os Homens Leopardo? Eu não sei, eu confesso que eu li pouco Tarzan, mas eu me lembro disso, me lembro de alguma coisa de Homens Leopardo nas histórias do Tarzan. Né? Uma história bem legal essa, poxa, bacana. Né? Mas, como eu disse, infelizmente a maneira como eles resolvem, solucionam a história, geralmente deixa um pouco a desejar ao longo desse encadernado. Ainda assim é um material bem legal, né? A mesma ilustração da abertura, do início do coisa, né?
Muito bacaninha essa edição do Fantasma. Na época vendida a exorbitantes 3 cruzeiros. Carambola! A gente não sabe exatamente quem eram as pessoas por trás dessas histórias em prosa. É interessante a gente ressaltar, inclusive, que essas pessoas cometeram alguns erros um tanto quanto graves. Por exemplo, em mais de uma dessas histórias, nós vemos o autor dizendo que as aventuras são do 16º Fantasma. Mas aí nós vemos o 16º Fantasma atuando nos dias atuais, na companhia de Capeta o Herói. Ou seja, na verdade nós temos aqui o 21º Fantasma, mas aí esse equívoco. Também tem um momento aqui em que diz que o primeiro fantasma foi o fundador da Patrulha da Selva, quando a gente sabe que na verdade foi o 6º. Outra coisa que também incomoda um pouco é que em várias dessas histórias fica muito claro que a Patrulha da Selva sabe que o fantasma é o seu comandante desconhecido. Então é um comandante desconhecido que não é tão desconhecido assim. Se eu fosse fazer uma análise da qualidade dessas obras, elas são obras bem medianas, são contos bem medianos. Tem ideias muito boas, né? As ideias que eles trazem para as histórias são muito boas, mas o desenvolvimento dessas histórias nem sempre é adequado. Eu não sei exatamente como foi a recepção a esse material lá no ano de 1971, mas se nós fôssemos colocá-lo sendo lido hoje, possivelmente essas histórias seriam analisadas como fanfics, e fanfics bem mais ou menos, com ideias boas, mas que pecam no desenvolvimento. Talvez fosse interessante a gente reunir aí uma galera fã do Fantasma que tenha talento para escrita, para de repente pegar as ideias básicas de cada uma dessas histórias e recriá-las, recontá-las, desenvolvê-las, consertar os problemas que elas têm, principalmente as finalizações das histórias têm alguns problemas sérios. Mas no geral é um item muito bacana de se ter, é um item bem legal assim do Fantasma, e até onde eu saiba ele não saiu em nenhum outro lugar. Se você de repente tem mais informações sobre essa publicação, quem foram os autores das histórias, quem fez as ilustrações que aparecem acompanhando cada história, bota aqui nos comentários do vídeo que a gente fica sabendo e de repente a gente faz um adendo a esse vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais como Facebook e Instagram. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?